Amazonino e Wilson vão decidir no segundo turno. Propaganda eleitoral será retomada na sexta-feira. Bolsonaro e Haddad decidirão eleição para presidente no segundo turno. Candidato do PSL comemora resultado prometendo unir o país se for eleito. Imprensa internacional destaca ampla vantagem de Bolsonaro no segundo turno. Janaína Pascoal é a deputada mais votada na história do país. China acusa ex-presidente da Interpol de ter recebido subornos. Noite e madrugada com 3 mortes em acerto de conta. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutano. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Caboclo FM em Altaço. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Campanha Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altaze. 5:50. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo não prevê chuva e diz que o dia será de muito calor. A temperatura que é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 36 graus Celsius. A umidade do ar está em 89%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 8 de outubro. Chegamos aos 281 dias do ano. Faltam 84 para terminar 2018. É dia de Santa Pelágia e a Penitente. Também é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, o Dia do Direito à Vida, o Dia do Asfaltador, o Dia do Nordestino e o Dia Nacional de Combate a Cartéis. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagem. Na semana que passou, o Rio Negro baixou 63 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava na sexta-feira em 21 metros e 44 centímetros. Registros da história. 1906, realizado a primeira navegação de um barco a vapor pelo Rio Paraná. 1939, Segunda Guerra Mundial, Alemanha anexa a Polônia Ocidental. 1965, golpe de Estado no Brasil em 1964. Na televisão, Carlos Lacerda chama Castelo Branco de traidor da Revolução. Rompe com o governo e renuncia à sua candidatura. 1967, Che Guevara é capturado na Bolívia. 1986, vazamento de água radioativa da usina Angra 1 no Rio de Janeiro. 1998, José Saramago é o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. 5:52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Manaus amanheceu com uma nuvem de fumaça ontem e hoje não é diferente. O segundo Corpo de Bombeiros, a fumaça é um acúmulo de queimadas de vários dias. O incêndio atingiu uma área de vegetação na rodovia M70 Manuel Urbano, que faz a ligação entre Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Nova Irão, na noite do último sábado. Uma área de mata na Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres, foi atingida por um incêndio na tarde deste domingo. Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, estiveram no local e acionaram os bombeiros para atender a ocorrência. 5:52 em Manaus. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, trânsito, como é que está nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Trânsito tranquilo, Paulo Guerra, hoje é mais um dia quando não teremos aula na rede estadual também e municipal, Paulo Guerra, as escolas ainda, né, entregue ao TRE, e com isso o trânsito bem mais tranquilo, Paulo. Nós já passamos pela Alameda Cosme Ferreira, Avenida Grande Circular, podemos também te trazer um panorama, Paulo Guerra, de onde estivemos na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, na Avenida Max Teixeira. O trânsito é bem tranquilo nesse começo de manhã.
E Peregrini, os prontos-socorros da cidade nesse final de semana. Esse final de semana foi agitado em função das eleições. Como é que foi? Foi agitado, Paulo. A movimentação em pronto-socorro não foi fácil, não. Pronto-socorro 28 de agosto, pronto-socorro João Lúcio, pronto-socorro Platão Araújo, com uma demanda acima do cotidiano, né? Mas dentro da normalidade para o final de semana, né? Tivemos aí muitas ocorrências, muitos casos nos pronto-socorros. Não tivemos futebol, portanto não tiveram também brigas de torcida, não é, Peregrini? Não, Paulo, mas aí a intolerância em relação a candidatos também, houve briga por causa disso, viu, Paulo? Aquele que quer um candidato, o outro quer o outro, daí começam as brigas e acabam em agressão física. E os candidatos conheciam essas pessoas, Alberto Peregrini? Nenhum deles, Paulo Guerra, nem sequer vieram aqui fazer campanha. Pois é. E Peregrini, tivemos aí um grave acidente ontem lá na Avenida do Turismo e em frente ao Shot das Meninas, é isso, Peregrini? Paulo, em frente ao Shot de Menina, onde, né, uma área muito conhecida, o carro possivelmente perdeu, né, o motorista perdeu a direção e infelizmente aí esse acidente gravíssimo culminou na morte de 2 pessoas. Pois é, uma ficou gravemente ferida, não é, Alberto Peregrini? E uma outra continuou ferida, Paulo, está internada, no primeiro momento foi levada para o Delfim Aziz, daí depois já está no pronto-socorro João Lúcio. A dificuldade foi enorme para tirá-la de entre as ferragens do veículo. Porque tratou-se de um capotamento, né, Paulo? E com isso o carro ficou completamente danificado, né, completamente destruído, um Palio de cor azul marinho, o carro capotou várias vezes, os ferros ficaram enrolados, as pessoas ficaram presas nas ferragens, corpo de bombeiro com muita habilidade, como sempre o faz, cerrou o carro para poder retirar as vítimas. Peregrini, a ponte Rio Negro ontem, muita movimentação? Muita movimentação, Paulo, e todos que passavam pelo local chamavam a atenção uma queimada, Paulo, uma queimada de grandes proporções, são quilômetros de queimada de vegetação, Paulo, fumaça deixando a estrada perigosa ali logo depois da ponte, situação muito complicada em relação à queimada que acontece até o presente momento, Paulo, ainda tem muita fumaça no local. A fumaça deixa a estrada com pouca visibilidade e já falávamos sobre isso. Eu te pergunto, nesse instante, você está na área onde você se encontra também, tem névoa seca por aí, Peregrini? Tem, Paulo, tem sim. Nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, e temos sim essa névoa seca, essa fumaça que ontem aí ficou encobrindo a cidade também. Hoje não é diferente, em menor proporção, é verdade, mas existe sim, Paulo. Imagine só esse fumacê e a temperatura que vai ser altíssima de novo hoje, Alberto Peregrini, prepare-se. Pois é, fumaça, né, Paulo Guerra, com temperatura alta, nós teremos um dia assim tão bem parecido com o dia de ontem, que foi realmente bem complicado para principalmente as pessoas que moram onde a fumaça tem maior incidência, no caso da Zona Leste, e ontem também a área do Central e a área da Zona Oeste, devido à fumaça que estava acumulada e ainda também da queimada lá próxima à ponte. Alberto Peregrini, tivemos 3 mortes por violência nas últimas horas na cidade, todas elas relacionadas com o tráfico, pelo menos é o que se informa. Pois é, Paulo Guerra, no Tarumã, na Cidade Nova, um homem não identificado do 28 de agosto, assim foi o plantão da noite e madrugada no Instituto Médico Legal com essas ocorrências, Paulo, além de muitas ocorrências por agressão física, pessoas que deram entrada para fazer exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Teve aí no caso de uma senhora também que morreu, não é, Peregrini? Pois é, ontem, Paulo, foi ontem, nós já noticiávamos dentro da nossa programação especial de domingo com as eleições, nós trazíamos essa informação logo no primeiro momento, tratava-se de um tiroteio. Depois nós ficamos sabendo, trouxemos as informações de que se tratava de uma senhora de 50 anos que foi assassinada com 3 tiros, 2 no pescoço e 1 na cabeça. E qual é o que teria acontecido, Peregrini? Pois é, Paulo, isso aí é acerto de contas, né? Ela perdeu um filho há 3 dias atrás, o filho foi assassinado também devido a acerto de contas e ontem, né, aí por vingança de facções criminosas, as primeiras informações, infelizmente, essa senhora também foi assassinada. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nesse final de semana na cidade. Bom trabalho para você e uma boa semana também.
Obrigado, Paulo Guerra, e parabéns ontem pelo comando de você e do Valdir Correia ontem na programação da eleição, rapaz, botando no toco aí os nossos dinossauros, mostrando como é que se faz rádio, mostrando como é que se conduz aí uma programação de eleição. Parabéns a você, parabéns ao Valdir, que colocaram ontem, como diz no popular, dos nossos amigos na Zona Leste, a gente passava. Eita, que o Valdir e o Paulo estão botando no toco. É contigo, Paulo. Tá bom. 5:59 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM, alternativa da Assembleia de Deus, show dos bairros em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Cabiana. Beruri, Josivan, Beruri. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. Uma névoa seca cobre parte da cidade, a temperatura é elevada neste instante, já 26 graus, com umidade do ar de 89%. 6:03 em Manaus. A Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil dá início hoje à Semana Municipal de Proteção à Defesa Civil na sede da Casa Militar, no bairro da Compensa. O evento tem como proposta divulgar os conceitos de prevenção de riscos e desastres com palestras ministradas por agentes da Defesa Civil, sociedade civil e estudantes do 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Manaus inicia hoje o processo de credenciamento de instituições de ensino superior particulares interessadas em participar do programa Bolsa Universidade, edital para processo 2019. Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, o programa oferece bolsas integrais ou parcelas de 50% ou 75% em curso de graduação para estudantes de baixa renda. De acordo com a diretora-geral da ESP, Estela Cirino, o objetivo é que as instituições credenciem os cursos e turnos junto ao PBU, visando a concessão de bolsas nas modalidades com isenção tributária e sem isenção tributária. 6:04. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru viveu um momento histórico na festa da democracia. Uma eleição atípica para quem está acostumado a vivenciar o agito dos fanáticos em ano de eleição. O primeiro turno foi tranquilo aqui em Manacapuru. Isso foi considerado pelas autoridades. Poucas ocorrências de crimes eleitorais foram registradas. O comportamento dos eleitores surpreendeu até o juiz em sua primeira missão de presidir o pleito do 3º maior colégio eleitoral do interior do estado. Dr. Geildson, em entrevista ao Jornal da Manhã, faz uma análise do pleito e parabeniza sua equipe. Eu achei a eleição bem tranquila. Confesso que nós esperávamos que a eleição fosse um pouco mais agitada, em razão dessa polarização que está existindo, né? Que todo mundo sabe aí, que está passando todo dia na mídia, nos jornais. Mas graças a Deus a eleição acabou sendo bem tranquila, não teve tumulto, foram poucas as notícias de acontecimentos extraordinários. Teve algumas denúncias, evidentemente sempre acontece, porque as pessoas estão com os ânimos exaltados nesse momento, né? Mas assim, nada que atrapalhasse a normalidade do pleito e o equilíbrio das eleições. E a equipe aqui do terreiro, aqui de Manacapuru, da 6ª zona, né, que abrange também Capiranga e Anamã, estão de parabéns. Sem eles a eleição não teria acontecido, a verdade é essa. O trabalho do juiz é um trabalho importante, mas é um trabalho que sozinho não representa praticamente nada. Foi interessante ver a paixão das pessoas que trabalharam nessa eleição. Então eu posso dizer que a equipe foi sensacional, o pessoal está de parabéns. Bem, Paulo, fora as reclamações do grande calor, somente 3 ocorrências foram registradas. Uma por compra de voto, uma boca de urna e uma por venda de bebida alcoólica, hein? No mais, agora é esperar o segundo turno. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6:06 em Manaus. A Superintendência da Zona Franca, em parceria pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, realiza nesta semana 2 eventos com foco na Lei 8.387/91,
mais conhecida como a Lei de Informática voltada à Zona Franca de Manaus. O evento, que conta com a participação de consultores da Unesco contratados pelo Ministério da Indústria, é aberto ao público, em especial essa empresa do segmento de bens de informática. Amanhã, a partir das 14 horas, o consultor Dário Sampaio realizará no auditório da sede da Suframa a apresentação da minuta do manual a ser utilizado por auditoria independente na elaboração dos relatórios demonstrativos previstos na Lei 8.387/91. Já na quarta-feira, o consultor Marcelo Nakagawa apresentará a partir das 9 horas também no auditório da autarquia a minuta de portaria que regulamentará a capitalização de empresas nascentes de bases tecnológicas, mais conhecidas por startups, previstas na mesma lei. O governo do estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, iniciou a obra de revitalização da ponte Juscelino Kubitschek, localizada na Leopoldo Pérez, bairro de Educandos. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi dada pelo governador da Amazônia Mendes, que ao secretário da Secretaria da Região Metropolitana, Marcos Rota, que acompanhou as ações das equipes no início dos trabalhos. Estamos investindo em obras que promovam melhorias no trânsito da cidade e também na qualidade de vida da população. E a revitalização da ponte é algo que trará uma série de benefícios para Manaus, ressaltou o governador amazoniano Mendes. 6:08. Localizadas em um dos pontos mais emblemáticos de Manaus, no centro histórico da cidade, as casas 69 e 77, as mais antigas da cidade, abrigarão estabelecimentos comerciais. A Prefeitura de Manaus realiza pregão presencial de permissão onerosa de uso nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã. Instaladas na rua Bernardo Ramos, as casas 69 e 77 carregam em sua arquitetura uma parte da história de Manaus do período colonial e são consideradas as residências mais antigas da capital amazonense, construídas em 1819. Depois de 10 anos fechadas e após a desistência de 3 empresas em operar a reforma, a Prefeitura de Manaus retomou a obra com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, que elegeu essas casas para aplicação do recurso. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, já iniciou o processo de duplicação da pista antiga do Anel Sul, no trecho compreendido entre a ponte do Tarumanzinho e o entroncamento da estrada do Tarumã com a Torquato Tapajós. Com a duplicação da nova pista completada, a CEINFRA desviou o tráfego de veículos para a nova pista, que passa a funcionar em fluxo e contrafluxo. Isso foi necessário para a empresa responsável pela obra pudesse atuar na recuperação da pista antiga, segundo informa o secretário executivo da CEINFRA, engenheiro Fernando Elias, que faz um alerta aos motoristas que trafegam naquela área. Bom dia, eu queria aproveitar a oportunidade para nós falarmos do Anel Sul, onde nós estamos fazendo a duplicação de uma pista, né, na primeira etapa, que é ali do antigo Café Joels até a ponte do Tarumã. E nós estamos trabalhando ali dia e noite. E agora nós vamos fazer o desvio do trânsito para um lado, né, para nós trabalharmos no outro lado da pista. Então, eu queria alertar os motoristas que trafegam naquela região para ter um pouco mais de atenção. Ela vai estar toda sinalizada, porque em só uma faixa vão trafegar 2 mãos, até nós concluirmos o outro lado. Assim que isso acontecer, nós vamos abrir já provavelmente para as 2 faixas de trânsito e vai voltar ao normal. Essa obra tem previsão de entrega para o fim deste mês de outubro. Também está em curso na mesma área a construção de um trevo com passagens de nível e alças viárias na confluência da estrada do Tarumã com as avenidas Torquato Tapajós e José Henriques, que dá acesso ao centro de treinamento do Detran. 6:10. A Semana Nacional da Conciliação do Amazonas recebe até o dia 12 agendamentos de audiência via internet. Denominado Quero Conciliar, o sistema está disponível aos interessados em conciliar litígios que tramitam na Justiça Estadual. O agendamento pode ser acessado na página do CGJ por meio deste portal. www.tejam.jus.br. Neste ano de 2018, a Semana Nacional da Conciliação chegará à sua 13ª edição e será realizada entre os dias 5 e 9 de novembro. E agora vamos falar de eleições. Os deputados que garantiram vagas na próxima legislatura na Assembleia Legislativa do Estado. Maiara Pinheiro, do PP. Roberto Cidade, que é do PV. Demilson Chagas, do PP. Delegado Péricles, do PSL. Ricardo Nicolau, do PSD. Belamino Lins, do PP. Augusto Ferraz, do DEM.
Wilker Barreto, do PHS. Saulo Viana, do PPS. Cabo Maciel, do PR. Josué Neto, do PSD. Joana Dark, protetora dos animais, PR. João Luiz, PRB. Serafim Correia, PSB. Alessandra Campelo, MDB. Sinésio Campos, do PT. Adjuto Afonso, do PDT. Doutor Gomes, do PRP. Fausto Júnior, do PV. Abdala Frache, do Podemos. Terezinha Ruiz, do PSDB. Felipe Souza, do PHS. Carlinhos Bessa, do PV. E Álvaro Campelo, que é do PP. A renovação na Assembleia Legislativa foi de 50%. Alguns deputados, como Sidney Leite, do PSD, Orlando Cidade, Podemos, Davi Almeida, PSB, José Ricardo, do PT, Luiz Castro, da Rede, Carlos Alberto, do PRB, disputaram outros cargos. Desses, apenas Sidney se elegeu deputado federal e Carlos Alberto, suplente de Plínio Valério, do PSB, ao Senado. O candidato José Ricardo Venninglin, do PT, atualmente deputado estadual, foi o mais votado para deputado federal pelo Amazonas. Com 99,9% das urnas apuradas, o petista obteve expressivos 197.266 votos, garantindo a única vaga da coligação PT-PC do B para a Câmara Federal. Outro novato para a Câmara Federal foi o segundo candidato mais votado. Trata-se do delegado federal Pablo Oliva, do PSL. Aproveitando a carona em Jair Bolsonaro, que gravou programas eleitorais para ele, Pablo conseguiu 151,6 mil votos para representar o estado em Brasília. Entre os que buscavam reeleição, o mais votado foi Átila Lins, do PP, que teve 118.168 votos, ficando na terceira colocação. Silas Câmara, do PRB, com 116.885 votos, também está reeleito. O capitão Alberto Neto, do PRB, com 107.167 votos. Marcelo Ramos, do PR, com 106.765. E Bosco Saraiva, do Solidariedade, com 55.463, também estão eleitos. Bosco Saraiva entra na Câmara dos Deputados por meio da coligação. A última vaga ficou com Sidney Leite, do PSD, que teve 77.445 votos. As duas vagas no Senado ficaram para Eduardo Braga, que conseguiu se eleger, e Plínio Valério. O candidato Luiz Castro, da Rede, ficou em terceiro lugar com 577.452 votos, seguido de Alfredo Nascimento, do PR, com 550.963. Vanessa não conseguiu se reeleger. Após vencer o primeiro turno da eleição para governador, Wilson Lima, do PSC, afirmou que o resultado das urnas deste domingo mostra que a população do estado está cansada da velha política. Agora a luta vai começar, diz Amazonino Mendes para Wilson Lima. O candidato à reeleição, Amazonino Mendes, aproveitou ainda para declarar apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa pela presidência. Na disputa de votos, Amazonino venceu em 50 cidades e Wilson na capital e em 2 municípios nesse primeiro turno da eleição. Uma das cidades ontem onde Amazonino Mendes perdeu foi em Itacoatiara, onde o mais votado foi Davi Almeida, com 17.960 votos. Amazonino teve 16.670 votos. Wilson Lima ainda puxou 7.952 votos. Em Iranduba não foi diferente. Davi Almeida foi o mais votado com 9.422 votos, 39,5% dos válidos. Wilson Lima ficou em segundo lugar com 7.661 votos, ou 31,99% dos votos válidos. Amazonino Mendes em terceiro lugar com 4.970 votos, 20,75%. Omar Aziz em quarto lugar com 1.418 votos, 5,92%. Lúcia Antoni foi a quinta colocada com 434 votos, ou 1,81%, seguida de Niniberg Barbosa, 36 votos, 0,15%, e Sidney Cabral com 6 votos, 0,03%. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e da madrugada desse início de segunda-feira. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação agitada durante toda a noite e madrugada e no final de semana em Manaus. 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física. 2 pessoas deram entrada feridas a bala, feridas a tiros. Deram entrada no pronto socorro. No pronto socorro, 28 de agosto. Já no pronto socorro, João Lúcio. Ele merece peia. Um homem deu entrada vítima de agressão física. O Paulo, o vulgo Paulo, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes,
pauladas, pedradas, mas ele merece. O Paulo é metido e mereceu apanhar na zona leste da cidade. As primeiras informações dão conta de que o Paulo estava roubando a bolsa de uma mulher no bairro Zumbi dos Palmares. Daí, os populares resolveram agir e deram-lhe uma verdadeira pisa nesse homem que é conhecido apenas como Paulo. Ele é lá da área do bairro Zumbi dos Palmares. O Paulo apanhou e não foi pouco. Pega, toma, leva peia no Paulo no lombo. Ele deu entrada no pronto-socorro 28, no pronto-socorro João Lúcio, da zona leste da cidade. O Paulo não sabia nem onde ele estava acordado sim, mas podia fazer o que quisesse, que ele não sabia de tanta peia que levou lá no Zumbi dos Palmares. O Paulo tem 25 anos de idade e as primeiras informações dão conta de que ele é um homem acostumado a aprontar lá na área do bairro do Zumbi dos Palmares. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Acidente ocorrido na Alameda Cosme Ferreira, proximidades da rotatória do São José. As informações dão conta de que o homem vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle de sua máquina, rebolou pelo asfalto, foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde foi muito bem atendido. Aliás, apesar de estar sempre lotado, o pronto-socorro João Lúcio atende muito bem a todos que procuram aquela unidade de saúde. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma briga ocorrida ontem por causa de candidato. Eu voto naquele, o outro dizia naquele não. Aí o pau comeu, rapaz. Foram murros, chutes, socos e pontapés. O detalhe, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que esses dois eleitores, os candidatos nem conhecem ele, para dizer melhor, nem vieram aqui fazer campanha. E eles brigando por causa dos candidatos. Os extremistas estavam brigando aí por causa dos dois candidatos. Nenhum conhece o candidato e acabaram brigando, era murro pra lá, era murro pra cá, e os dois deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma senhora que estava na motocicleta junto com o genro. As informações dão conta de que o genro é um motoqueiro, é um sujeito responsável, só anda devagar, cumpre a lei do trânsito, só anda de capacete, anda direitinho, sem alta velocidade, mas quando a sogra sobe na garupa, o homem vira o Satanás, e ontem não foi diferente. Após a sogra voltar, ele deu uma carona. Rapaz, ele acelerou. As informações dão conta de que ele puxou na Camapuã mais de 140 km por hora com a sogra agarrada na cintura. Ele fazia manobra pra cá, ele fazia manobra pra lá para assustar a velha. Quando de repente a senhora se desequilibrou e rebolou pelo asfalto. Ele seguiu viagem achando que a sogra ainda estava na garupa. Quando de repente ele falou, olhou para trás, não viu a sogra. Ele voltou mais ou menos 2 quilômetros e encontrou a aglomeração, a senhora toda ralada, toda jogada no asfalto, e ele ainda, as testemunhas afirmam, quando viu a velha jogada no chão, ele com o cantinho da boca, o covarde, ainda riu da situação. A senhora foi levada ao pronto-socorro, mas nenhum ferimento mais grave foi detectado, apenas raladuras por todo o corpo. De polícia, 3 homens foram presos enquanto passeavam embriagados em um carro completamente cheio de drogas. Eles estavam drogados. Isso aconteceu na M010, a rodovia que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Segundo a polícia, após a abordagem, os agentes perceberam que um dos passageiros estava usando tornozeleira eletrônica e constataram que o outro também era
era foragido de justiça. Só tinha quem não prestava dentro do carro. Um usando tornozeleira, o outro estava foragido da justiça. Eles foram encontrados dentro do carro também pasta base de cocaína, além de balança de precisão e 2 celulares possivelmente roubados. Estavam bêbados, drogados e foram presos graças a uma grande ação da polícia na M010. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um gravíssimo acidente ocorreu ontem, na manhã de ontem, na estrada do Tarumã, nas proximidades do Shot de Menina, um Fiat Palio de cor azul marinho capotou. Na ocasião, uma pessoa ficou gravemente ferida e foi levada por uma ambulância do SAMU, no primeiro momento para uma unidade de saúde na Torquato Tapajós e depois foi transferida para o pronto-socorro João Lúcio. A vítima permanece internada em estado grave. Outras 2 pessoas que viajavam no carro, um casal, os 2 acabaram morrendo na hora. Foi muito desespero, muita gente tentando ajudar, mas somente com a chegada da viatura do Corpo de Bombeiros é que foi possível retirar as vítimas de dentro do carro, né? Estavam presas as ferragens e o bombeiro, mais uma vez, com muita habilidade, com muita presteza, conseguiu aí serrar o carro e retirar as pessoas que estavam dentro do Fiat Palio. Infelizmente, nesse acidente, 2 pessoas morreram. Uma senhora de 50 anos foi morta a tiros. Isso aconteceu no bairro Novo Aleixo na manhã de ontem. Foram 3 tiros que tiraram a vida dessa senhora. Na semana passada, ela já havia perdido um filho também a tiros. As informações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Morte no Tarumã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá num local conhecido como Prainha, no ramal do Curió, um homem foi assassinado a tiros. Aliás, o homem levou tiro e não morreu. A mulher dele é que levou tiros e acabou morrendo, mas as informações dão conta de que ele também saiu gravemente ferido desse evento aí de tiros. Isso aconteceu no bairro do Tarumã. Uma mulher morreu a tiros na hora e o companheiro dela também saiu ferido a bala. Morte na Cidade Nova. Um homem até o presente momento não identificado foi morto a tiros em um possível acerto de contas. É muita morte devido a confronto entre traficantes, entre facções criminosas. E na Cidade Nova não foi diferente. Um outro homem que morreu vítima de tiro foi no pronto-socorro 28 de agosto. Em um acerto de contas, esse homem foi gravemente ferido a tiros. E chegando ao 28 de agosto, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Homem até o momento não identificado foi morto na ponta de uma faca na rua Guilherme Moreira, na área central da cidade. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. É muita gente morrendo devido à droga na cidade. Acerto de contas entre facções e é muita gente indo desta para pior. Antes, porém, passa pela pedra gelada do Instituto Médico Legal.
Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Conversava com o George, que está de plantão na permanência do IML. Foi muito trabalho, muita gente chegando, dando entrada à vítima de agressão física na cidade. E deu entrada no pronto-socorro na madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem dava entrada no pronto-socorro pegando o ralho da esposa. As informações dão conta de que logo no começo da madrugada ele estava mexendo na cumieira da casa, queria começar uma pequena obra na casa. Ele despencou do telhado, ficou todo quebrado, entrou no pronto-socorro gemendo e pegando o ralho da esposa. Eu te disse, Raimundo, não vai mexer na cumieira da casa, além de tu não saber trabalhar, tu não tem mais saúde nem idade para isso. Raimundo, tu merece tudo isso que aconteceu. É muito triste ver um homem pegando o ralho de sua companheira. Pelegrini. Oi, Paulo. Foi no começo da madrugada que o homem fez isso? No começo da madrugada, ele já estava subindo na cumieira cedo, Paulo. O cara gosta de trabalhar, não é, Pelegrini? Pois é, mas também subir na cumieira, Paulo, daqui a pouco, quando chegar o sol, ficar difícil também, né? Também tem isso. E ainda mais que é alumínio, não é, Pelegrini? Alumínio daquele já meio enferrujado, Paulo. O seu Raimundo, agora a queda, ele caiu em cima da mesa do jantar, né? A sala de janta. Ficou todo quebrado, Paulo. Tá bom, Pelegrini, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. E você, Paulo Guerra, e o pessoal daí do estúdio, todo cuidado é pouco ao subir na cumieira. Além da queda, o coice, ou seja, o ralho da esposa. Paulo Guerra. Pois é, para quem tem. Esportes. O Brasil conquistou a sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude logo no primeiro dia de competições realizada em Buenos Aires. A premiação de prata veio para André Calvelo, Lucas Peixoto, Rafaela Heinrich e Ana Carolina Vieira, que ficaram com a segunda colocação na prova de revezamento 4 por 100 metros livre misto. O Barcelona perdeu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo. Visitando Valência no estádio Mestalla, o time comandado por Ernesto Valverde sofreu um gol de Garay logo no primeiro minuto de partida. Empatou com Lionel Messi ainda no primeiro tempo, mas não pôde evitar a igualdade em 1-1 no placar, resultado que manteve o Sevilha na ponta da tabela com um ponto a mais que os catalães, 16-15. Quem será capaz de parar Kylian Mbappé? A defesa do Lyon? Ao menos na tarde de ontem não foi. O garoto de 19 anos deu show na goleada do Paris Saint-Germain por 5-0. Marcou 4 vezes no intervalo de apenas 13 minutos e ainda sofreu o pênalti convertido por Neymar. A partida também foi marcada por 2 expulsões de Kimpembe e Tossá e foi válida pela 9ª rodada do Campeonato Francês. A seleção brasileira vai esperar pelos exames de Everton nesta segunda-feira para saber se terá o atacante do Grêmio nos amistosos contra a Arábia e a Argentina. O jogador deixou a partida contra o Bahia no sábado com dores no músculo posterior da coxa direita. Renato Gaúcho, seu técnico, previu um longo período de inatividade. Os jogadores da seleção brasileira começam a se apresentar hoje em Londres. A equipe fará 3 treinamentos no CT do Tottenham antes de viajar para a Arábia Saudita, onde jogará nos próximos dias 12 e 16. Um jogo isolado hoje pelo Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, no horário de Brasília, jogam Fluminense e Paraná. Últimas notícias. Segundo o IPCC, seriam necessárias mudanças sem precedentes para limitar aumento da temperatura global a 1,5 graus, o que teria consequências muito menos catastróficas do que se ater à meta de 2 graus de acordo com o Acordo de Paris. Para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus centígrados e assim evitar drásticas alterações do clima, serão necessárias mudanças rápidas, vastas e sem precedentes em nível global, alertou um relatório divulgado hoje pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC da ONU. Os americanos William Donarlos e Paul Homer ganharam nesta segunda-feira o Nobel de Economia por terem abordado métodos para favorecer o crescimento sustentável e sobre a relação entre a economia e o clima, informou a Real Academia de Ciências
sueca. O deputado federal Irajá Abreu, do PSD, filho da senadora Cátia Abreu, do PDT, foi eleito neste domingo o senador mais jovem da história do Brasil. Aos 35 anos, a idade mínima prevista pela Constituição para exercer o cargo, Irajá obteve o segundo lugar com 16,82% dos votos válidos. Ele foi escolhido por 214.355 eleitores. Além dele, Eduardo Gomes, do SD, se elegeu com 248.358 votos, ou 19,48% dos votos válidos. Eles deixaram para trás dois candidatos à reeleição, Ataídes Oliveira, do PSDB, e Vicentinho, do PR. Mal terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições, o tempo começa a correr para os candidatos que disputarão o segundo turno no dia 28. São apenas 20 dias de campanha. No entanto, o calendário eleitoral é rígido. É preciso hoje esperar 24 horas do encerramento da votação, 17 horas de ontem, para reiniciar a propaganda e divulgações. Alguns partidos agendaram para esta semana reuniões da Executiva Nacional. A Executiva Nacional do PSDB se reúne amanhã, em Brasília. O PSTU anuncia na quarta-feira, dia 10, o apoio no segundo turno, além da rede do Partido Verde, que também tem previsão de encontros até a próxima sexta-feira, dia 12. A produção industrial da Alemanha caiu 0,3% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade na produção. O governo do presidente argentino Maurício Macri afirmou neste domingo que as eleições gerais no Brasil contribuem para consolidar a democracia no país vizinho, segundo um comunicado da chancelaria. O governo argentino afirmou que as votações constituem uma reafirmação da fortaleza das instituições democráticas do Brasil. O importante cardeal do Vaticano emitiu um contundente crítica neste domingo ao embaixador que acusou o Papa Francisco de encobrir a má conduta sexual de um proeminente cardeal norte-americano e pedir a renúncia do líder católico. Em carta aberta, o prefeito da Congregação dos Bispos, cardeal Mark Lee, afirmou que a denúncia do ex-núncio apostólico dos Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, de que o Papa teria encoberto o ex-cardeal norte-americano Theodore McCarrick, é uma armação política sem real fundamento. A China acusou nesta segunda-feira o ex-presidente da Interpol, o chinês Meng Hongwei, de ter recebido subornos poucas horas depois de confirmar sua detenção por causa de uma suposta violação da legislação estatal e que a organização internacional anunciasse sua demissão com efeito imediato. O Ministério da Segurança Pública chinês informou em um comunicado citado pela imprensa local da acusação contra Meng, cuja família denunciou seu desaparecimento depois que ele viajou para o país asiático no dia 25 de setembro. Dentre os 18 ex-ministros do presidente Michel Temer que se candidataram nas eleições de 2018, apenas 6 conseguiram se eleger neste domingo. 11 saíram derrotados, um ainda disputa o segundo turno para governo. O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que chegou ao segundo turno na segunda colocação com 29% dos votos, comemorou a derrota do PT em Minas Gerais em discurso dado em seu comitê de campanha. Cumprimos bem nosso papel nesse primeiro turno. O grande objetivo alcançado que foi a retirada do PT, o desgoverno do Pimentel em Minas, bem como a sua candidata ao Senado, Dilma Rousseff, disse o senador. MDB, Rede e PP são os partidos que mais elegeram senadores nas eleições deste ano. Os eleitores definiram neste domingo os 54 senadores que vão compor a casa junto aos demais 27 eleitos em 2014. A partir de 2019, o Senado Federal será composto por 81 senadores de 21 partidos diferentes. 6h43 em Manaus. A eleição para o Senado Federal deixa fora do Congresso políticos de renome como a ex-presidente Dilma Rousseff, PT de Minas Gerais, e ficou em quarto lugar na disputa. O atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, MDB do Ceará, o vereador Eduardo Suplicy, PT de São Paulo, ex-senador e aposta do partido para reforçar a bancada, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, ex-ministro da Educação, e o deputado federal Mendonça Filho, democrata de Pernambuco, ex-ministro da Educação. A eleição do Rio de Janeiro foi a que causou mais desfalque. Foram derrotados os senadores Lindenberg Faria, do PT, e Eduardo Lopes, do PRB, além dos deputados federais Miro Teixeira, da Rede, e Chico Alencar, do PSOL.
Os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad decidirão no segundo turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, segundo os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral divulgados pela madrugada. Ele disputa a presidência pela primeira vez. Com quase todas as urnas apuradas, Bolsonaro tinha quase 50 milhões de votos e Haddad superava os 30 milhões. O terceiro colocado, Ciro Gomes do PDT, somava pouco mais de 13 milhões de votos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, disse ontem à noite que o primeiro turno das eleições de 2018 transcorreu dentro da normalidade. A ministra afirmou ainda que as eleições foram limpas, serenas e transparentes e destacou o trabalho do tribunal para entregar uma apuração célere e ágil para a população brasileira. 6h44. A imprensa internacional acompanha os resultados do primeiro turno no Brasil e registra a contundente vitória de Jair Bolsonaro do PSL no primeiro turno nas palavras do jornal argentino La Nación. Outro diário do país vizinho, o Clarim, afirma em título que Bolsonaro arrasa e entra com vantagem ampla na disputa do segundo turno contra Fernando Haddad do PT. O britânico Financial Times, por sua vez, afirma que a eleição do candidato de extrema-direita significaria uma mudança decisiva no maior país da América Latina. O jornal The New York Times informa que a eleição foi ao segundo turno com o candidato de extrema-direita muito perto de uma vitória direta. Segundo o diário americano, o descontentamento com a corrupção e a violência teve um peso forte diante das promessas de Bolsonaro de mão de ferro na política. O Wall Street Journal, por sua vez, diz que Bolsonaro atraiu voto de eleitores que buscavam a opção menos pior. Na França, o Le Monde informa que haverá segundo turno, mas diz que ainda existem incertezas sobre quem poderá vencer. Na Colômbia, o jornal El Tiempo cita a vitória de Bolsonaro, mas também o fato de que ele não conseguiu evitar uma nova disputa nas urnas. No México, El Universal dá menos destaque à notícia, mas registra que Bolsonaro e Haddad vão ao segundo turno. Outro jornal mexicano, Reforma, afirma que a eleição é uma das disputas mais duras da história brasileira. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad, comemorou ontem à noite e ao segundo turno das eleições, no qual enfrentará Bolsonaro do PSL. Após a confirmação do segundo turno, Haddad fez um pronunciamento no Hotel Pessana, em São Paulo, ao lado de aliados. Na fala, afirmou que é preciso aproveitar o segundo turno com sobriedade e senso de responsabilidade. O petista disse que deseja unir os democratas do Brasil. Ele informou que já conversou com 3 candidatos que ficaram de fora do segundo turno: Ciro Gomes do PDT, Marina Silva da Rede e Guilherme Boulos do PSOL. Numa transmissão ao vivo no Facebook, ao lado do economista Paulo Guedes, Jair Bolsonaro disse que, se for eleito, unirá o país. Em outro trecho da transmissão, Bolsonaro disse que o país está à beira do caos e, por isso, na opinião dele, não podemos dar mais um passo à esquerda. A advogada e professora Janaína Pascoal, do PSL, é a deputada mais votada da história do país. Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, a candidata recebeu 2.031.829 votos, ou 98,25% das urnas apuradas, e superou o recorde histórico para o Legislativo Estadual e Federal. Ela conquistou um número de votos quase 7 vezes maior que os recebidos por Fernando Capês, do PSDB, deputado estadual reeleito em 2014, com 306.268 votos, maior número registrado até aquele período. Janaína também obteve mais votos que Eduardo Bolsonaro, do PSL, atual campeão de votos para deputado federal por São Paulo. Por meio de sua conta no Twitter, Janaína comentou o resultado. Ela é uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Com mais de 45%, Bolsonaro larga forte para o segundo turno com Haddad, mas terá que se expor. Folha de São Paulo. Dória encara a França no segundo turno em São Paulo. O estado de São Paulo. Haddad diz que já está em diálogo com Ciro, Marina e Boulos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha avançam para o segundo turno no Distrito Federal. Valor Econômico. Favorita em pesquisas, Dilma perde a eleição para o Senado em Minas Gerais. Estado de Minas. Zema e Anastasia disputam o segundo turno para governador em Minas. Jornal do Comércio. Paulo Câmara, do PSB, é reeleito governador de Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Eunice Oliveira não consegue segunda vaga e deixará Senado após 8 anos de mandato. Porto Alegre, 0 hora. Magno Malta, Roberto Requião, Lindbergh, Eduardo Suplicy, Cássio Cunha Lima e Cristóvão Buarque não se reelegeram. Brasil Econômico. A advogada do impeachment de Dilma, Janaína Pascoal, é a deputada mais votada em São Paulo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.